ontem. Caiu toda ela por completo. Olha, porta fechada, donos abandonaram a casa. Quintal é assim, lagoa, não tem como ficar lá. Famoso bairro Cauango. A água fez a população fugir. Uma semana completa a água não seca. Sempre na mesma medida. Olha o bairro. Conforme vocês vejam, isso é água. Um terrível fenômeno. Bairro bem cheio com